Olá! Hoje, dia 6 de julho de 2022, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos. Lembrando que todos os dias, diariamente, às 18 horas, você pode ficar atualizado acerca dos temas do direito previdenciário. Basta apenas que você se inscreva aqui no nosso site e aqui no nosso canal e fique então atualizado diariamente acerca de todas as matérias referentes ao direito previdenciário. Hoje nós vamos falar de dois temas muito interessantes. Vamos falar sobre a garantia de aposentadoria por invalidez ao portador de hanseníase, isso é a partir de uma decisão do TRF3. E vamos falar também um pouquinho sobre a possibilidade de pagar o INSS para aquele brasileiro que reside fora do país, que reside no exterior, né? Como isso foi regulamentado a partir da nova instrução normativa do INSS. Vamos falar inicialmente, então, dessa decisão da oitava turma regional do Tribunal, da oitava turma do TRF3, confirmou uma sentença que determinou que o INSS concedesse aposentadoria por invalidez a um portador por hanseníase. Segundo os magistrados, documentos juntados aos autos comprovam a qualidade de segurado, cumprimento da carência de 12 contribuições previdenciárias e, além disso, a incapacidade total e permanente. Ao analisar o caso, a desembargadora federal Terezinha Caserta explicou que o segurado juntou no processo o status do CNIS com registros empregatícios, recolhimentos previdenciários e o recebimento do próprio auxílio-doença. Assim, torna-se desnecessárias maiores considerações a respeito deste requisito, restando demonstrada a inocorrência da perda da qualidade do segurado. Magistrada destacou ainda na sua conclusão, que a perícia médica do autor afirma haver um tipo multibaciliar e está incapacitado para o trabalho de forma total e definitiva desde 2012. Isso tudo conforme consta no laudo. O segurado apresenta sequelas permanentes, comprometimento sensitivo e motor da mão e dos pés esquerdo, da mão e do pé esquerdo, sem possibilidade de recuperação. Então, foram analisados todos os documentos médicos apresentados. A perícia foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, revelando, então, a impossibilidade de acolhimento do inconformismo da autarquia previdenciária quanto à integridade da documentação produzida, né? O INSS, então, recorre baseando o seu recurso na ausência de integridade do documento médico que havia sido produzido nos autos. Essa decisão, a sentença de mérito dando esse benefício, ocorreu no âmbito da Justiça Estadual em Peruíbe, em razão da competência delegada, né? Aquelas hipóteses em que, não havendo uma sede da Justiça Federal no raio de 100 quilômetros de onde você reside, você pode, então, ingressar com a sua ação na própria Justiça Estadual. A Constituição, então, faz essa delegação de competência, cabendo, então, ao juízo estadual processar este pedido contra o INSS. A Justiça Estadual, então, julgou procedente, né? Fez toda a instrução probatória e julgou procedente esse pedido, e o INSS, então, recorre ao TRF3. Sim, porque nesses casos da competência delegada, o recurso deve ser manejado para o Tribunal Regional e não para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, corretamente, o INSS recorre ao TRF3, já que o Estado de São Paulo está no Tribunal Regional da Terceira Região, sustentando que não foram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício. E então a oitava turma, por unanimidade, julga o pedido da autarquia improcedente e mantém a concessão da aposentadoria por invalidez desde 29 de 5 de 2012. Né? Este benefício, então, vai ser mantido e assegurada, então, a aposentadoria por invalidez por haver se caracterizado desde lá de trás a incapacidade total e permanente
né, do segurado da Previdência Social. Neste caso, então, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez do segurado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a possibilidade dos brasileiros que residem no exterior pagar o INSS, né? Os brasileiros que não estejam residindo no Brasil, eles têm a possibilidade de se vincular à Previdência Social do Brasil, né? Ou muitas vezes a pessoa já tem alguma contribuição e por algum motivo vai morar no exterior, às vezes vai estudar, vai fazer algum curso, enfim, ou qualquer outro motivo que seja, mas essa pessoa deixa então muitas vezes um trabalho, uma ocupação e passa a residir em outro país. E tem a possibilidade, a nossa legislação permite então a vinculação ou a continuidade da vinculação do segurado brasileiro, né, do brasileiro que reside, então, no exterior. Existe, entretanto, uma vedação para este pagamento, para esta contribuição. Esta contribuição, ela não pode ser feita na categoria de contribuinte individual, né, o chamado autônomo. Não pode, então, este brasileiro residente no exterior verter contribuições no Código 1007 ou 1163, que são os códigos de contribuição do contribuinte individual. Esta proibição encontra-se hoje no artigo 90, parágrafo 3º da IN 128 de 2022. Então, o texto diz claramente: é vedada a inscrição na categoria de contribuinte individual para brasileiros residentes ou domiciliados no exterior, observada a situação descrita no inciso 23 do CAPT, né? Porém, esta mesma instrução normativa, no seu artigo 107, prevê a possibilidade dessa inscrição como segurado facultativo, que é justamente, pode ser segurado facultativo o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário do país com o qual o Brasil mantém acordo. Então, se o país que você está residindo mantém acordo previdenciário com o Brasil, como, por exemplo, Portugal, como, por exemplo, a França, você, então, nos casos em que há o acordo, o brasileiro pode estar filiado a este regime. Por estar filiado a este regime, não precisa, então, fazer contribuições no nosso regime previdenciário. Esse tempo será computado posteriormente para a sua aposentadoria, caso regresse ao Brasil. Ou, se ficar lá e continuar afiliado a este regime, poderá aproveitar o tempo contribuído aqui no Brasil. No site do INSS, você pode verificar quais são os países que estão vinculados através de acordo previdenciário. Outra situação, o brasileiro que acompanha o cônjuge para prestar serviços no exterior. Isso às vezes acontece, né? Nas embaixadas, nas representações do Brasil, o cônjuge vai acompanhar e ele pode, então, continuar vertendo as suas contribuições na possibilidade, na condição, né, de segurado facultativo. E, por fim, o bolsista residente no exterior, que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. É muito comum que tenhamos bolsistas no exterior e muitas vezes são servidores, professores das universidades. Então, esses não podem, porque continuam vinculados ao seu regime de previdência, ao regime próprio dos servidores. Mas caso seja um bolsista no exterior e que não tenha o seu regime próprio, né, não seja servidor, não esteja vinculado ao regime próprio de previdência, este sim poderá, então, contribuir como facultativo para futuramente que esse tempo conte como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. Ao pagar o INSS, vale lembrar que, além de garantir uma aposentadoria futura, o beneficiário também estará protegido pelos benefícios de incapacidade, em caso de acidente ou doença incapacitante, e ainda o salário maternidade. Então, ao se filiar ao regime, você tem aí toda uma proteção, né, de cobertura de riscos sociais, e isso deve ser levado em consideração. Mas muita gente não sabe da possibilidade
de contribuição estando no exterior. Né? Essas são as nossas observações de hoje, nossos comentários. Né? Fiquem sempre ligados e até a próxima quarta-feira, quando voltaremos com mais notícias para vocês.